Às vezes a gente precisa entender quando a Bíblia fala assim, se é que tendes saboreado, quão bom e suave é o Senhor. Muitas pessoas ainda não saborearam. Muitas pessoas ainda não usufruíram da promessa do Senhor para a sua vida. Muitas pessoas, elas viveram, às vezes, a vida inteira apenas numa religião, mas não fizeram de Cristo a sua religião. Não tiveram aquele encontro, aquela intimidade, não tiveram aquele momento de poder chegar para o Senhor e falar, Senhor, chorar com o Senhor, como você às vezes se abre com um amigo, com uma pessoa que você ama. Irmão, o dia que você conhecer isso, o dia que você experimentar isso, você não vai mendigar mais nada nessa vida. O dia que você experimentar essa presença, você vai dizer assim, quanto tempo eu perdi? Quanto que eu perdi? Volto a dizer e vou repetir sempre, eu posso ter esposa maravilhosa, bens, coisas, saúde, mas sem a presença de Deus é tudo inútil, é vazio. Mas agora, se você tiver aí, de repente, faltando tudo na tua vida, inclusive a saúde, e se você tiver o Senhor, você terá tudo que você precisa. Tudo na sua vida, tudo estará feito. O Senhor na tua vida será a saúde dos teus ossos, será a saúde do teu corpo, será a alegria do teu viver, será o sentido da tua existência. Nós temos caminhado nesses últimos dias e eu sonho com isso. Eu desejo isso. Um dia que o culto não vai acabar mais. Um dia que nós não vamos ter horário para ir para casa. Um dia que a gente vai falar, Senhor, eu entrego nesse altar o meu emprego, entrego nesse altar minha família, meu sonho, meus projetos, para ver o teu sonho, o teu projeto. Porque eu sei que é isso que o Senhor quer. Deus faz a gente até poeta quando Ele me diz assim, Senhor, sabe, Senhor, eu falando para o Senhor, Senhor, eu sonhei com o Senhor. Sonhei com o Senhor. E agora eu não tenho mais meus sonhos. Eu sonho os teus sonhos. Eu não quero mais acordar para outra realidade, a não ser a realidade da tua presença. A alegria da tua presença, a satisfação da tua presença. Não quero mais. E eu tenho certeza que você também deseja que a tua vida seja transformada. Por isso nós estamos caminhando já há 3 domingos, vamos caminhar mais 2 nesse mesmo sentido, para culminar com uma noite de vigília, de busca de poder de Deus. E só vai para essa vigília quem acompanhar essas pregações, quem escutar. Então, se você quiser ir na vigília, se alguém falar, eu quero ir na vigília, você vai pegar os links lá, vai mandar, você só vai se você escutar as 5 pregações e assimilar elas, porque você não vai lá para ir com as tuas ideias lá. Nós vamos lá para buscar o sonho de Deus para a nossa vida, com um plano. Nós vamos ter um novo ano, e eu quero um novo ano, mas um novo ano, sabe, onde tudo se faz novo, tudo renovado, tudo mudava. Esse ano eu tenho vivido maravilhas de Deus. Às vezes os irmãos perguntam assim, nossa, mas por que às vezes as pessoas não vêm na igreja? O evangelho é anunciado para todos, mas tem pessoas que não estão buscando o Senhor de fato, estão buscando outras coisas, não estão buscando satisfações pessoais, estão buscando realizações pessoais. E aonde se prega a palavra verdadeiramente, ela confronta, ela incomoda e provoca em nós, existe em nós uma mudança. E a palavra do Senhor, pela própria boca do Senhor Jesus, não foi, meus filhos, eu te amo. Foi, convertam-se, porque o reino do Senhor está próximo. O próprio Senhor Jesus, ele não começou dizendo, eu amo vocês, eu vim aqui porque eu amo vocês. Ele começou dizendo, convertam-se, mudem de vida. Porque o reino de Deus, esse reino, alegria e gozo e paz no Espírito, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é alegria e gozo e paz no Espírito. E é isso que o Senhor quer que você viva, o reino do Senhor. Amém? Eu nem sei onde estão meus papéis aqui, eu primeiro preciso me achar aqui, irmãos.
Então, irmãos, hoje eu estava pedindo direção já, essa semana. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que a gente tem que ter pés no chão. Quem de vocês consegue obedecer a Deus? Tudo. Alguém consegue? Não tem medo de dizer, eu não consigo. Quem consegue? Vocês sabem que, humanamente falando, é impossível nós obedecermos a Deus? Humanamente falando, carnalmente falando, é impossível. Nós somos seres humanos, Ele é Deus. Embora as ordens dele sejam para humanos, humanamente falando, é impossível. Então, isso, uma conclusão que a gente tem que ser pé no chão. Isso é verdade para vocês? Faz parte da história de vocês? Ótimo, então também, eu confirmo também. Quem tem força para fazer isso? Ninguém. A gente vai ver, a primeira leitura que a gente vai ler hoje, que na verdade é um estudo e a pregação junto, é Romanos 7, 18. Amém? Já está lá? O que diz lá? Por vos sei que aquilo que é bom não viene, isso é, a minha natureza morre. Porque mesmo o peito dentro e a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Viu? Sabe quem que escreveu isso ali? Quem não sabe quem que escreveu aquela frase lá? Pode dizer, eu não sei. Foi Paulo. O cara que caiu do cavalo, que oraram por ele, saiu escama dos olhos dele, que se tornou mensageiro, o maior missionário. A Bíblia, praticamente, o Novo Testamento, é tudo escrito por ele. Esse cara escreveu isso. O Paulo. Agora, pergunta assim, quem sou eu perante Paulo? Será que eu tenho como comparar? Eu sou melhor que Paulo? Será que eu sou melhor que Paulo? Sim ou não? Não. Se o Paulo falou isso, o que eu sou? Será que eu... Não, Paulo está enganado, eu faço tudo certinho. Por isso, irmãos, Deus prometeu, que nós estudamos aqui, o ajudador. Quem que é o ajudador? O auxiliador. Quem é o auxiliador? Quem é o advogado? Quem é o intercessor? Sabe que eu descobri um novo título para o Espírito Santo? Ele é secretário de Deus. Sabe por que ele é secretário? Diz que ele faz a gente lembrar de tudo o que o Senhor falou. O que a secretária costuma falar para o chefe? Lembra daquela reunião. Lembra que o Senhor falou isso? Eu anotei aqui na agenda. Ele é o secretário de Deus. Ele é o mestre de Deus. Quando ele diz assim, ensinará todas as coisas. Lembrará de tudo que eu os tenho dito. Agora a gente vai entrar propriamente na promessa. Você sabia que Deus prometeu que pode curar? Ele disse que porão as mãos e os enfermos serão curados, certo? Deus prometeu que a terra ressuscita mortos? Sim ou não? Sim, ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. Deus curou pessoas doentes? Sim ou não? O homem da mão seca, a febre da sogra de Pedro, a mulher que sofria de um fluxo de sangue. Jesus libertou pessoas endemoniadas? Sim, aquele menino que jogava no fogo lá, que nem os apóstolos conseguiram, ele libertou ele. O gadareno, a maior prova, os demônios, a legião de demônios. Então Deus faz tudo isso, certo? Deus prometeu isso. Você sabia que tem uma promessa maior do que tudo isso? Vocês acham isso importante? Sim ou não? Sim, é importante, ele fez isso. Mas vamos supor que aquele homem que tinha a mão seca lá, que apresentou para Jesus, ele foi curado, não foi? Diz que ele apresentou a mão, diz que ele fez até a cura no sábado, foi reprovado. Mas aquele homem morreu com aquela mão. Vocês estão entendendo? Ele foi curado. Naquele dia, ele saiu feliz, glorificando a Deus pela mão curada, certo? Mas ele ficou vivo para sempre? Não, ele morreu com aquela mão.
Por isso que às vezes o pessoal fala, você vai morrer. Tô com a dor na perna. Não se preocupe, você vai morrer com essa perna ainda. É normal, isso vai com todo mundo. Graças a Deus, Deus seja louvado por isso. Mas vou morrer do mesmo jeito. Tá. Agora a questão é o seguinte, são promessas importantes, não são? Que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele muda. Isso é tudo importante. Só que tem uma promessa que é maior do que todas essas. Essa promessa é a promessa que é a única que vai tirar da nossa circunstância que nós temos diante de nós o bem. E não conseguimos, só conseguimos fazer o mal. A verdade que é certa fazer, nós não fazemos. Mas aquilo que não é certo fazer, nós fazemos. É a única promessa que tem poder de mudar essa história. Em nós, e no particular. Deus não vai fazer isso coletivamente. Ele vai fazer no individual. Vai ser pessoal. Por isso que quando a gente fala ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. É pessoal, é você e Deus. Se você quiser isso, você vai buscar. Se você não quiser essa promessa, que muda a tua história, que faz você realmente um filho de Deus. Nós vimos no último domingo, que diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, este não é dele. E a gente viu também que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então a pessoa não pode falar assim, eu tenho o Espírito Santo. Mas se nós olhar os frutos de relacionamento com as pessoas, os nossos frutos, nós conseguimos confirmar de consciência para com Deus que isso é obra do Espírito Santo, que nós estamos produzindo frutos do Espírito Santo, ou a gente tem uma dúvida, fala, acho que não vai dar certo, não. Está mais para limão azedo do que para laranja docinha. Então, quando a gente diagnostica que está faltando o que produz o bom fruto, é sinal que eu, como planta do Senhor, nós sabemos. Quem conhece o processo, olha isso aqui tudo Deus está dando aqui agora, Deus é maravilhoso. O processo, você pega lá, faz um enxerto, né? A planta é azeda, faz um enxerto, ela fica azeda? Não, ela fica docinha. Então, nós como plantas, oliveiras selvagens, nós precisamos ser enxertados na oliveira verdadeira. Se nós não formos enxertados na oliveira verdadeira, nós vamos continuar dando A oliveira produz o quê mesmo? Azeitonas, né? É isso? Eu não estou errado, né? Eu vou falar assim, oliveira. Não é azeitoneira? Então a gente precisa ser enxertado na estaca verdadeira para produzir. E Jesus diz lá em João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. E o fruto de vocês vai permanecer. Olha a promessa. Essa promessa é a promessa que era algo que acontecia só com reis. Só com profetas. Pessoas escolhidas a dedo. Por exemplo, lá naquela missão dos 70 de Moisés, ele escolheu 70. Para que parte do espírito de Moisés viesse sobre os 70. Tanto é que os dois que ficaram no acampamento receberam, porque a escolha e o chamamento são irrevogáveis. Uma vez Deus chamou. Só que com o Novo Testamento, Deus disse que ia firmar uma aliança diferente do que aquela que foi firmada com Moisés. Ele disse que eu vou imprimir minhas leis no teu coração. As tábuas da lei não vão estar lá na arca da aliança. Não, vai estar dentro de você. Você já tem isso? Não tem? Se não tem, você tem que buscar, porque o Senhor quer firmar essa aliança com você. Ele quer isso. O sonho de Deus é isso. E se você está ouvindo, é porque você tem a oportunidade da tua vida. A promessa é uma promessa maior, gente, do que você ganhar numa loteria, numa Mega Sena, no milhões. Isso, gente, é ilusão as pessoas achar que a riqueza ela é importante, ela ajuda, mas ela pode ser a perdição também. Tanto é verdade que uma pessoa que está na UTI, por exemplo, o que adianta ter milhões no banco? Uma pessoa que está desenganada, o que adianta ter milhões no banco? Ela pode comprar a saúde dela? Não. Agora, se o Senhor estiver na vida dela, pode tirar ela de lá? Sim. Então tem uma promessa mais importante do que riquezas. Vamos ver? Ezequiel 36, do 24 ao 29. Eu quero que vocês leiam, mastiguem, porque essa palavra é para vocês. Ezequiel 36, do versículo 24 ao 39. O que diz lá? Juntos.
Eu os tirarei de todas as nações e países, e os trarei de volta para a sua terra. Levarei a Olha, só o seguinte, olha, já que nesse primeiro versículo o Senhor está dizendo, vocês estão perdidos em outras nações. Quem se sente bem perdido? Assim, está deslocado. Parece que eu não estou no meu lugar. E ele diz que vai fazer o quê? farei a Não, ele vai, o primeiro versículo, ele vai tirar dessas nações e vai trazer você para a sua própria terra. Continua. Levantarei a palita sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. O que o Senhor está prometendo aqui? Limpar. Mas ele está falando que eu dependo de vocês para isso? Não, ele diz, eu vou fazer isso. Derramar sobre vós águas puras. Isso aqui tem um símbolo do batismo das águas. O batismo das águas, lembrem isso. Eu não lembrarei mais dos seus pecados. Eu vou lançar no mar do esquecimento. Eu não vou contar mais a vida passada. Vai ser daqui para frente. Tudo que passou ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. Continua. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desde que ir, e lhes darei coração maldoso e homem. Ele diz que vai trocar o nosso coração. Transplante cardíaco. Tirar o coração de pedra. O que significa o coração de pedra? Uns dão o nome de coração peludo, né? Então diz, vai fazer a barba do coração peludo. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar. Ele está falando que ele vai dar. Ele diz que vai fazer o que mesmo? Ali sobre o Espírito? Um Espírito novo. O que mais? Continua. Tirarei de vocês o coração de direto, desobediente, que lhes darei coração condoso e Continua o versículo próximo. porei o meu espírito dentro de vocês. Parou. Ele disse que daria um espírito novo. E esse espírito novo qual é? Era de quem esse espírito? O espírito dele. E qual a finalidade de colocar esse espírito? Continua. E farei com que obedeçam as minhas leis e comprovam os meus trabalhos que lhes dei. A primeira pergunta era, vocês conseguem obedecer o mandamento de Deus, a vontade de Deus? E todo mundo foi unânime, não. Tá, então significa que nós temos uma deficiência, certo? Está faltando um poder de fazer. Quem olha para dentro de si e reconhece, se está me faltando uma coisa extremamente necessária, extremamente essencial, que eu reconheço que eu não tenho, o que eu preciso fazer? Tem que buscar. Eu tenho que buscar. Porque está escrito lá, e nós lemos lá em Romanos, que quem não tem o Espírito dele, não é dele. Então, só nesse versículo, só nisso aqui, irmãos, o Senhor já está dizendo, eu vou mudar a tua forma de pensar e de sentir. Coração de pedra, coração de carne. Eu vou tirar essa deficiência e essa incapacidade que vocês têm de me obedecer. Por quê? Eu vou dar um espírito novo. Eu vou colocar o meu espírito em vocês para que vocês consigam, tenham força. E nós lemos nisso no domingo passado, que ele disse, permanecer em Jerusalém até que vocês sejam revestidos da força do alto. Se essa promessa não acontecer na minha vida, na sua vida, você consegue chegar à eternidade? Sim ou não? Sim ou não? Então o que eu tenho que fazer? Buscar. Nós vamos ver no versículo 31, o que está escrito no 31? Aí mesmo, Ezequiel. Vocês lembrarão da sua má conduta e das práticas que cometeram. Ficarão aborrecidos por vocês, presos,
por causa dos seus pecados e maldades. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não me sinto indigno. Hemer, lembra? Sábado passado? O que você estava falando com Deus? Você dizia que eu não se sentia digno. Sabe quem que está fazendo isso na sua vida? É Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. É Ele que já está trabalhando. Ele já está aguçando a sensibilidade, a percepção da realidade. Pés no chão. Eu não sou capaz. Eu sou indigno. Ele que semeia. Nós lemos em João 16, 9, que falava: Ele que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Entende? Ele convence, ele já está convencendo, ele está mostrando a nossa podridão. Nós temos vergonha dela. Nós começamos a sentir vergonha do que nós já fizemos. Nós achamos que não temos, nós queremos ir para o céu, mas nós achamos que não temos parte porque nós somos indignos, nos sentimos indignos. Lembrem o seguinte: o Senhor está prometendo lavar nossas imundícies, certo? Sim ou não? Ele está prometendo mudar a nossa forma de pensar e sentir, sim ou não? Ele está prometendo dar um espírito novo, o próprio espírito dele com uma finalidade, para que nós obedeçamos suas leis, sim ou não? E ele está dizendo lá no versículo 31, que? Por causa dos seus pecados. Ficaremos aborrecidos com Deus? Com nós mesmos. Nós mesmos vamos ficar aborrecidos, Senhor, meu Deus, o que eu já fiz? Graça. Graça é graça. Ele não está dizendo assim, o que você tem em troca? Você não tem nada para dar. Às vezes eu brincava com o pessoal e falava assim, tem que oferecer o melhor para o Senhor. O que nós temos de melhor se tudo que nós temos é dele? O que você pode oferecer ao Senhor? O que você pode dar para o Senhor? A única coisa que o Senhor quer, real, é a tua vida sacrificada no altar. É a tua entrega. Se você não entregar a tua vida no altar, você não tem parte com Ele. Porque, vou ser franco, se você não entregar, o que adianta você não entregar? O que você vai ganhar com isso? Vamos? Os conscientes aí, os inteligentes. Se você não quiser entregar a tua vida para o Senhor, o que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar? Nada. Vai ter eternidade ao lado do Senhor, sim ou não? Não. Então, qual é? Se o Senhor promete de fazer tudo isso e deixar a gente... Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não adianta. Não importa o que vão pensar de mim. Não quero nem saber. Ninguém paga minhas contas. O Senhor pagou as minhas contas. O Senhor pagou as minhas contas. Ele paga as minhas contas. Olha, então tem alguém que paga minhas contas? Glória! Tem gente que está pagando minhas contas, que pagou minhas contas antes de eu nascer. Tudo essas imundícias, essas coisas que a gente se vergonha, o Senhor pagou, já pagou. Só que nós não tínhamos consciência disso. O Senhor está abrindo tua mente hoje, para que você tenha consciência disso. E às vezes a gente dá aquela escapulidinha assim, para voltar para o mundinho, e a gente vai lá e sofre na mão do inimigo de novo, e a gente fala, meu Deus, mas... O que diz aquele último versículo que falava assim, nós vamos ficar injuriados, magoados, tristes com nós mesmos. Olha o que diz lá em Joel, no capítulo... No capítulo 2, versículo 29. Só deixa confirmar se é isso, tá? Mas acho que é isso, sim. Veja o que está escrito lá. Até sobre os escravos, das escravas. Vamos ao anterior. Começa no versículo anterior. Vai para frente. Ali, isso. Vamos lá. O Senhor diz a seu povo. Depois disso, eu derramarei. Aliás, vamos pensar no 2 inteiro. Olha lá no 2 inteiro. Ó. O 2 inteiro vai falar na mesma sequência de Ezequiel. 2:1. Isso.
Toquem as cornetas no Monte Sião, deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, dia de nuvens negras. Gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve coisa assim no passado, no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo como se fossem fogo, como o fogo que queima e destrói, antes que cheguem à terra como um paraíso. Mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos que correm com cavalos de guerra. Vêm saltando do alto das montanhas, fazendo barulho com os carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm e sobem pelos muros e continuam sempre avançando, marcham em linha reta. E não empurram uns aos outros, pois cada um segue seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar, a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme, e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? Agora nós entramos. O Senhor diz: mas agora voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, rasguem as roupas. Não rasguem as roupas, né? Mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, é paciente, muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos, velhos, crianças, até criancinhas do peito, que os recém-casados saiam de casa, venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem, façam esta oração. Ó Deus, não castigue teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com sua terra e teve pena do seu povo. E respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinhos, azeite, assim comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixareis que outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga, o gafanhoto que vem do norte, e jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm da frente serão jogados no mar morto, os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegre-se, ó campos, não tenho medo, pois eu, Senhor, fiz grandes coisas. Animai-vos, selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutos, e haverá muito figo e muita uva. Alegre-se, moradores de Jerusalém, pois o Senhor, o Deus de vocês, fez grandes coisas. Ele deu chuvas no tempo certo, no outono e na primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa, haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. E vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei meu espírito, leia em alto, sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês
anunciarão minhas mensagens. Os velhos sonharão e os moços terão visões. As escravas, derramarei meu espírito naqueles dias. O Senhor fala de tempo de sofrimento, mas depois fala em tempo de frutificação. E ele disse, eu vou dar tempo de frutificação, mas virá pelo seu Espírito. Ele disse, eu vou derramar. E isso é tão verdade que essa era a promessa do Espírito Santo, que quando Pedro prega, ele usa esse versículo para dizer e explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Ele diz, o que vocês estão vendo não é porque nós estamos embriagados. Porque quem via os apóstolos concluiu que eles estavam embriagados, porque cambaleavam de tanta presença do Senhor. E quando Pedro começa a pregar, onde 3.000 pessoas se convertem, ele diz, o que vocês estão vendo é o que está escrito lá no livro de Joel. Esta promessa o Senhor quer cumprir nas nossas vidas. A promessa do novo Espírito, da força, de ter o poder de Deus. Nós lemos em Lucas 24, 49, sábado passado. Quem não escutou, vai lá e procura onde está lá. Escute novamente. Vocês acreditam ou não? Eu mesmo escuto as minhas próprias pregações. E quando eu me vejo pregando, eu falo assim, só pode ser Deus usando esse cara. Porque eu sei que eu não tenho isso. Porque para fazer uma simples reuniãozinha lá na CAB, eu tremo na base, eu falo, não dá para outro, faz outro. Não, por favor. E aqui o Senhor me usa e eu me sinto cheio. O Senhor começa a dar palavra, me enche a boca, eu abro a minha boca, começo a dar palavra, eu posso falar um dia inteiro da presença do Senhor. Olha o que está em Isaías, no capítulo 32, 15. Leio lá. Deus derramará sobre nós o seu Espírito, então o deserto tirará por não né, e as serras cultivadas darão migóis sobre eles. Deserto. Quem aqui acha que a tua vida está no deserto? Porque está faltando. Está faltando o principal. Sabia que tem um estudo que se o mundo não acabar antes, que o deserto do Saara vai virar uma floresta? Começou a chover lá, ninguém sabe por quê. Chover, muitas. O deserto do Atacama, nesse último ano, floriu. Tá assim, procure no YouTube, lá tá lá as fotos, as imagens, deserto do Atacama, assim, encheu, ficou tudo roxinho assim de fora, assim, ó. E o pessoal, e tá escrito, e o deserto florirá. Na convenção, eles colocaram a imagem de fundo do deserto do Atacama florido. Diz assim, você quer o Senhor na sua vida? Você quer a presença do Espírito Santo na sua vida? Coloca o mesmo empenho que você busca outras coisas para buscá-lo. De repente, aquele empenho que você coloca para buscar aquele sacrifício que você faz para buscar uma diversão, coloca esse empenho para buscar o Espírito Santo. Só muda o foco, porque a diversão é uma coisa que está fora que você quer colocar dentro. O Senhor quer colocar dentro a tua alegria. Ele quer fazer tudo novo. E quando o Espírito vem, o que está escrito? O deserto vai acontecer o quê? E as terras cultivadas darão melhores colheitas. Melhores colheitas. Aqueles que já têm tido um coração ensinável, que têm deixado o Senhor falar com eles, vão começar a colher os frutos melhores. Talvez era mirradinho, talvez era fraquinho, sem adubo, vai ter os melhores frutos. Em Isaías ainda 44, 3. Isso, vamos ler? Vou fazer com que caia chuva no deserto e as terras se no roquete. Assim, meu bem, tem uma varia e esses títulos socorro pelo seu misericórdia e daí minhas pés. Leia para você agora de novo, novamente. Leia para você, assim, entrando na palavra. Leia lá. De novo. Vou
Mas foi que para ajudar a pessoa e poder viver só isso. Sabia que me caí. Isso se É só para você essa bênção? Dá uma olhada para os teus filhos. O Senhor promete a bênção para quem se posiciona até a 1000ª geração daqueles que o amam. Ou seja, uma decisão sua hoje, um posicionamento seu hoje, garante uma promessa para a 1000ª geração. Gente, é uma nação. E para nós encerrarmos, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Pode ler. Te espalharei o ciclo de bondade de oração dos descendentes de Rabi sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para a guerra, quem atravessar uma lança, com sua morte. Entendeu, Emerson? Senhor, que grande amor é esse? Eu não sou digno. E quando você fala que grande amor é esse, você vê ele na cruz, né? O transpassado. Mas a gente não está chorando porque perdeu. Não é porque a gente não é digno. E aí a última leitura é Efésios 1, 13 e 14. Treze e 14. Isso mesma coisa aconteceu também com vocês. Não ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês salvação. Você terá o Cristo. E Deus causou vocês escolada e proprietário quando me deu o Espírito Santo. Criativamente. Santo garante receber de Deus pleiteiro no seu corpo. E isso nos dá a certeza de Deus a detalhe completo. Assim são sim. Volte o 13 no... Só que, vou ser franco para vocês. Essa palavra não é dita a todo mundo, tá? Essa palavra é dita para quem já recebeu. Para quem ainda não tem, vai ser sua. Um dia você vai ler essa frase e vai falar, essa palavra foi para mim. Mas para quem ainda não tem, para quem não tem essa certeza, essa palavra ainda é enigma. É mistério. Mas para quem já tem, já não é mais mistério. Olha lá, a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe a vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Quando lhes deu o quê? Então qual é a marca que somos propriedade de Deus? O Espírito Santo. E se eu preciso ter essa certeza dentro de mim, e essa certeza ela virá, a minha marca chegou no dia 12 de fevereiro de 91. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu pude fazer o que eu queria. Porque Ele colocou o Espírito dele em mim para que eu obedecesse Ele. E aí, a partir daí, a gente sacrificou tudo. Sacrificou família. Eu lembro, nós participamos de uma vigília, o Felipe era neném. Geada. E ele só tinha uma cobertinha. Nós morávamos no Abranches. Nós pegamos um ônibus do Paraíso para o centro, de manhã cedo aqui, porque a vigília foi no Buenos Aires. Nós não tinha tempo ruim para buscar a presença do Senhor. E hoje, quando eu olho para a minha família, os filhos que Deus me deu, e vejo como Deus usa eles, eu falo, meu Deus, como é bom saber que eu sou propriedade do Senhor. O versículo 14 diz, ali, o Espírito Santo, ao final do 13 ainda, veja lá, olha lá, da promessa. Quando lhes
E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que havia para quem? Para quem cresce. Quem crer aqui, quem crer escutando essa palavra e buscar, vai ter cumprido na sua vida, vai se cumprir na sua vida. Porque o Senhor não é dessa igreja. O Senhor não é de uma igreja, de uma religião. O Senhor é a própria religião. É Ele que religa nós e Deus. Jesus Cristo é o único que nos religa de volta, porque nós todos estávamos desligados. Em Romanos 3:23 assim, diz que todos pecaram. E por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso vem esse sentimento de indignidade. Porque nós sabemos disso. Mas quando Ele dá esse Espírito Santo prometido, essa dignidade é retornada. Eu me sinto propriedade do Senhor. Olha o versículo 14. O Espírito Santo é o quê? De que receberemos. Tem mais bênção ainda com Ele. O que Deus prometeu a seu povo. E isso nos dá o quê? Que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Essa parte de hoje, ela serviu para afirmar que é uma promessa e é a promessa. É a maior promessa. Não é uma das promessas. Se essa promessa não se cumprir, você, segundo a gente viu ali, você fica de fora de todas as outras. Se essa promessa se cumprir, você está incluído em todas as outras. Porque você passa a ser íntimo do Senhor. Você passa a ter teu particular com o Senhor. Você vai consultar o Senhor, você vai ouvir o Senhor falar na tua vida. Deus vai falar na tua mente, você vai ouvir. Você vai achar, nossa, acho que eu estou ficando louco. Não, louco de maravilhoso, de maravilhado, de abençoado. Essa pregação serviu para afirmar que eu preciso ter esse selo de redenção, essa garantia de salvação. Você já ouviu falar assim, como é que você tem certeza que você vai ser salvo? Somente quem deu o Espírito Santo tem essa certeza. Quem não tem certeza. Se você pergunta se você vai ser salvo, você fica assim, eu não sei, eu não sei, eu acho que, sei lá, se for hoje, acho que eu estou perdido. Se você está falando isso, é porque você ainda não tem Ele. Você tem que fazer o quê? Então, urgentemente, buscar. E como é que você vai buscar? Eu quero que essa semana os irmãos se coloquem em oração, falando com o Senhor, Senhor, eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ter um entendimento. Eu quero ser selado. Eu quero sentir a garantia de salvação. Eu quero ter a certeza de que eu sou teu. E sabe, quanto mais isolado você estiver do mundo para fazer essa isolação, melhor ainda. Porque vai ser os locais melhores para você ouvir o Senhor. O Emer e a Verônica estão abençoados nesse requisito. Porque eles podem desligar tudo e ir lá fora, sentar no meio do quintal, começar a chorar na presença do Senhor. E dizer, Senhor, eu quero. Sabe aquela... Gente, você tem que virar criança. Sabe aquela criança que quando quer uma coisa, esperneia? Pois então, Jó queria uma bênção, ele esperneou, ele grudou o anjo, ele lutou, ele saiu um manco da história, mas não ficou sem a bênção. Pois então, que seja assim na sua vida, que você saia manco dessa luta de oração, que você saia se doendo dessa luta de oração, que você saia enfraquecido dessa luta de oração, mas se você diga para o Senhor, Senhor, você é a tua bênção, eu não vou ficar. Porque tem o seguinte, deixa eu dar um segredo para vocês. Você ouviu o que foi pregado essa noite? Então você não está de fora. Você está dentro. Mas agora depende de você. Porque se o Senhor permitiu você ouvir, é porque era para você ouvir esta palavra e ir atrás dessa bênção, dessa promessa que é a única que vai mudar tudo, a tua vida. Tudo. Você não vai ter medo de morrer mais não. Mesmo porque você vai experimentar o céu na terra, então você já sabe como é que é o céu. Aí você vai querer quanto mais antes, melhor, né? Feche teus olhos.